O século XX é marcado por profundas mudanças históricas que afetaram muito o comportamento político-social do nosso tempo. Teve grande destaque as diferenças entre a alta burguesia e os trabalhadores de classe baixa, dando muita força ao capitalismo e surgindo os primeiros movimentos sindicais. Com algumas das consequências do pós-guerra, surgiram movimentos artísticos como o pop art, o op art, que expressam de um modo ou de outro a perplexidade do homem contemporâneo. O modernismo veio a surgir por causa do surrealismo no período entre as duas grandes guerras mundiais. Era um período agitado e de diferenciação de ideias, em que as pessoas eram extremamente nacionalistas, querendo lutar pelo seu país. Porém, aconteciam crises políticas, tornando o período mais tenso. Foi um movimento cultural, artístico e literário da primeira metade do século XX, que tinha por objetivo romper com o tradicionalismo de escolas literárias anteriores. O ambiente modernista foi construído por vários cenários artistas. O marco inicial do modernismo foi a Semana da Arte Moderna, que ocorreu em 1922. Marca uma tentativa de mudança artística. Aconteceu entre os dias 13 de fevereiro a 18 de fevereiro. A pintura, o modernismo, inicialmente se assume com características mais expressionistas, temas regionais e preocupação social. Destacam-se pintores que estiveram na Europa e trouxeram influências da arte que se faziam lá. Artistas como Cândido Portinari, Oswaldo Gold, Israel Neri e Alberto Ribeira. O que é o pop art? Pop art, ou arte popular, é um movimento artístico que criticava o consumismo e o materialismo da década de 50. Atenção! O pop art era uma crítica e não uma manifestação. O pop art surgiu na década de 50 na Inglaterra. A expressão foi criada pelo crítico Lawrence Alloway durante os encontros de um grupo de artistas denominados Grupo Independente. Depois, difundiu-se durante os anos de 1960, atingindo seu auge em Nova York. Além de muitas características, ele tem uma aproximação com a vida cotidiana, utilizando cores intensas e vibrantes. Tem a inspiração na cultura de massa, que tem o objetivo de atingir maior parcela da população. Reproduções em série do mesmo tema, uso da imagem de celebridades e inspiração no universo das histórias em quadrinhos. O pop art tem o objetivo de criticar ironicamente o enorme consumo da sociedade capitalista. Eles operavam em tornar consumível por toda a sociedade, padronizar. Ou seja, assim como a sociedade tinha um consumo enorme, o pop art criticava ironicamente, usando também um enorme consumo de materiais e cores bem inusitadas e fortes. Há muitos artistas famosos que usam essa técnica. Podemos destacar alguns, sendo: Nos Estados Unidos temos Andy Warhol. Ela é uma das maiores representantes do pop art que ganhou destaque no cinema e literatura. No Brasil, já era um pouco diferente. Eles criticavam duas coisas, a tortura e a violência no Brasil. Em Nova York, o pop art era só uma manifestação, mas no Brasil era uma forma de protesto em meados da década de 60. Dentre muitos artistas importantes, destacam-se alguns que também se manifestaram através da arte na ditadura militar. Carlos Tozzi, São Paulo, Brasil. Considerado um dos mais expressivos artistas do cenário nacional, é definido como um marco divisório da arte contemporânea no país. Antônio Dias, Minas Gerais, Brasil. Com o país sob ditadura sangrenta, Dias se recusa a utilizar elementos festivos ou coloridos. Assim, expõe sua arte por meio de corpos fatiados e rasgados. A palavra op art deriva do inglês e significa arte óptica. Se
se tornou popular por seu uso em um artigo de revista Time, de 1964. Ainda que traga vigor na sua construção, simboliza um mundo precário e instável, que se modifica a cada instante. A razão do Op Art é a representação do movimento através da pintura, apenas com a utilização de elementos gráficos. Outro fator fundamental para a criação da Op Art foi a evolução da ciência.